Olá, graça e paz. Eu sou Papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem baseada na palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é autoridade para reinar. Autoridade para reinar. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Colossenses 1, a partir do versículo 15. Vamos ler ali. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, Jesus, está falando de Jesus aqui. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e também as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, Jesus, e para Ele, Jesus. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amados, esse texto, ele é podemos até dizer que ele é uma expressão, é um momento que o apóstolo, ao escrever essa carta, ele está aqui tentando mostrar quem é Jesus, mostrar a grandeza de Jesus, mostrar a beleza de Jesus, mostrar a autoridade de Jesus. Então, um texto de grande profundidade, muita profundidade esse texto. Poderíamos ficar aqui fazendo uma conferência, um simpósio de dias, só falando de um texto como esse, né? E por tão profundo, por tão maravilhoso que é um texto como esse. Mas esse texto, ele mostra, e na semana passada já conversei com isso, ele mostra então quem é Jesus, quem ele é, o que ele fez, a sua grandeza, a sua soberania. E um dos aspectos que eu abordei na semana passada, e eu fiquei basicamente nesse aspecto, é que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, o Deus que não se pode ver, o Deus que não se pode ver com os olhos naturais. Esse Deus poderoso, criador, soberano, esse Deus, ele se deixou ser achado, ele se deixou ser visto quando ele enviou Jesus. Jesus é a imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus. Ou seja, se queremos saber como Deus é, se queremos saber inclusive como Deus é fisicamente, é só conhecer Jesus. Jesus é um ser humano de corpo físico, como você e eu, sim, um corpo glorificado, está à direita do Pai hoje, mas sim, Jesus é uma pessoa como você e eu, e Ele é a imagem do Deus invisível. Isso mostra que Deus, ele quis se revelar, e Deus também quer se revelar com qual objetivo? Para que tenhamos comunhão com Ele. Queridos, Deus deseja ter comunhão comigo e com você. E Ele tirou e tira toda e qualquer impossibilidade de termos comunhão. E Ele nos franquia, Ele nos possibilita ter intimidade, ter relacionamento. E um dos aspectos para que isso aconteça é essa expressão, ser a nossa imagem, ser a imagem e semelhança de Deus. Domingo passado eu falei bastante isso. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre também Jesus como rei, como governo, como autoridade. Por isso que eu coloquei o tema autoridade para reinar. Jesus, por ser tudo isso que eu acabei de falar, e muito mais, porque eu não tenho como explicar tudo aqui, Jesus, por ser tudo isso, ele tem autoridade para reinar. Jesus não somente tem autoridade, mas ele tem toda a capacidade para reinar. Jesus, ele é a pessoa perfeita. Jesus é a pessoa perfeita,
adequada para governo. Se existe uma pessoa apta, perfeita para governar, é Jesus Cristo. Amém? Alguém pode dizer um amém, um aleluia? Ou seja, Jesus, ele é a pessoa ideal para governar. Por isso o tema autoridade para reinar. E isso também vai afetar a nossa vida e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Ele diz o texto, o qual Jesus é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Quando a Bíblia fala a palavra primogênito, eu sei que falar de primogênito vai vir para você o filho mais velho, a filha mais velha, né, a primeira pessoa que nasceu. E está certíssimo, não, é isso mesmo. Só que o conceito de primogenitura na Bíblia, que também traz a questão de ser o filho mais velho, aquele que nasceu primeiro, mas ele é muito mais amplo que isso. Por quê? Porque você vai ver na Bíblia vários exemplos de pessoas que governaram, ou seja, sucederam seu pai, sucederam o rei, mas não era o filho mais velho. Por exemplo, Jacó e Esaú, a história de Jacó e Esaú. Você conhece essa história? O filho mais novo acabou sendo o sucessor do seu pai. Você vai ver a história de José do Egito. José do Egito era, né, o segundo mais novo. No entanto, ele foi o sucessor de Jacó. E ele no Egito, então, governou como o chefe do clã chamado Israel. Ele governou e era o mais novo, praticamente, não caçula, porque tinha mais um mais novo que ele só. Você vai ver o rei Davi. Rei Davi também não era o filho mais velho, mas Deus escolheu ele para ser o rei de Israel e também o líder da sua própria família. Ou seja, o filho mais novo foi escolhido para suceder, foi escolhido para ser o sucessor, e não o filho que nasceu primeiro. Então o conceito de primogenitura, ele se amplia. Em que sentido? Ele se amplia para o escolhido para governar. Então diga assim comigo, primogenitura é igual o escolhido para governo ou para reinar. O primogênito, então, é o escolhido. Quem é o escolhido? Quem é o sucessor? Deus é o Deus. Deus é Deus Pai, Deus poderoso. E ele tem um primogênito. E o primogênito é Jesus. É o Verbo, é o Messias. E o que significa isso? Não necessariamente que ele é o filho mais velho, mas ele é o escolhido para. Quando nós falamos de Jesus, diga assim comigo, Jesus é o escolhido de Deus para governar no lugar de Deus. Ou seja, Jesus é a pessoa que Deus colocou toda a sua autoridade para governar. Por isso eu falei agora há pouco aqui, Jesus não somente é o escolhido, mas é a pessoa ideal. Não existe ninguém como Jesus, perfeita para essa posição de substituir, não substituir, mas reinar em nome de Deus. Então, Jesus é o escolhido. Então, eu quero colocar para você esse termo, quando diz ali, ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda criação. O primogênito de toda a criação. Essa expressão, então, revela a escolha de Deus em relação ao governo e à autoridade sobre tudo que existe. Vamos parar aqui. Agora, temos que ir um pouquinho mais devagar aqui agora. Jesus é a autoridade de Deus, o escolhido de Deus, para governar sobre toda a criação. Quando eu falo para você toda a criação, qual é o primeiro texto bíblico que vem na sua cabeça? Criação. Criou Deus os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, não é verdade? E está certo, Gênesis capítulo 1 fala, e o capítulo 2 também, Gênesis 1 e o Gênesis 2 vai falar sobre a criação do mundo que vivemos. Tudo que nós vivemos, o mundo foi criado por Deus através de Jesus. Só que aqui nesse texto, por isso que eu falo que a profundidade do autor, aqui no caso Paulo, como o pastor Pio falar que Paulo é gênio é diminuir demais Paulo. Paulo ele tem um entendimento aqui que é doido, maluco, tremendo. Olha o versículo 16, coloca o 16 para mim. Eu estou agora no conceito de toda a criação, primogênito de toda a criação. Agora olha só depois dessa frase, primogênito de toda a criação. Pois nele, ou seja, o escolhido, Jesus,
Foram criadas quantas coisas? Todas as coisas. Aonde? Nos céus e na terra. Que mais? Visíveis e as invisíveis. Eu vou parar por aqui. Essa outra parte ali daria mais uma pregação de umas 3 horas, seja tronos, seja soberanias, mas não vou entrar nisso. Eu quero parar com você aqui um pouquinho, porque Jesus é o primogênito, o escolhido para governar sobre toda a criação. Legal. Então, qual criação? Opa, como assim? Só não tem uma só? Não. Existe a criação da terra que nós vivemos e existe a criação do céu. Diga assim comigo, o céu passou a ser criado. O texto está dizendo que Ele é o Criador dos céus e da terra. Uau! Tudo que existe na terra, já sabemos, se você crê na Bíblia, você crê que tudo que existe na terra, todo o nosso planeta, foi criado por Deus através de Jesus. Mas agora esse texto está dizendo que tudo que também tem no céu foi criado por Jesus. E aí eu vou acrescentar algumas coisas. O que tem no céu? O céu tem, nem sei, só morrendo para saber, né? Só indo para lá para saber. Mas no céu nós temos quem? A presença do Pai. Nós temos um templo, existe um templo lá no céu. Por quê? A Bíblia diz que quando Moisés foi construir o tabernáculo, a Bíblia diz que Deus levou Moisés num alto monte e mostrou um tabernáculo no céu. Então existe no céu um tabernáculo que Moisés viu e copiou aqui na terra. Então existe um lugar como o tabernáculo de Moisés no céu. Porque o que teve aqui na terra é uma cópia do que tinha no céu. Então o que tem lá no céu foi criado por Jesus. O que mais que tem no céu? Seres celestiais. Quem são os seres celestiais? Antes, no momento da criação, todos os anjos. Então diga assim comigo, tudo que há no céu, coisas, lugares e seres celestiais foram criados por Jesus. Todos os anjos que existem foram criados por Jesus. Posso escandalizar você? Não. Lúcifer foi criado por Jesus. Sabe quando Deus fez o homem? Deus também fez o anjo. A única diferença entre a criação do ser humano e a criação dos seres celestiais, que são os anjos, e eu estou antes da queda, antes da queda dos anjos, tá? A diferença entre a criação do ser humano e dos anjos é que os anjos foram criados um a um. O ser humano foi criado um casal e desse casal derivou tudo. Todos nós derivamos de um único casal, Adão e Eva. Mas os anjos não, todos foram criados um a um e com um propósito. Você vai ser criado com isso, com essa habilidade para fazer isso. Só que você conhece a história. Lúcifer, isso está lá em Ezequiel, capítulo 47, eu não vou ter tempo de explicar isso. Lúcifer se rebela juntamente com 1/3 de anjos e vai formar, eles vão cair do céu, Deus vai expulsá-los do céu e vai gerar Satanás e os demônios. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite? Jesus, o escolhido, o Messias, o primogênito de toda a criação, ou seja, Ele é aquele que criou céus e terra. Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus? Você percebeu que Jesus é maior que você imaginava? Jesus. Mas pastor, então o senhor está dizendo que Jesus criou o céu? Sim. Então quer dizer que o céu não é eterno? Não. O céu não é eterno? Não. Uma coisa que tem o seu primeiro dia é eterno? Não. Quando eu falo não é eterno, não tem, Deus, Jesus e o Espírito Santo não tem começo de dias e nem fim de dias, isso é eterno. Jesus sempre existiu e sempre existirá.
Você não existia, mas sempre existirá. Porque Ele criou você e te deu a vida eterna. Amém? Não? Mas se o céu e tudo que há no céu foi criado, significa que tem um primeiro dia. Se tem o primeiro dia, significa que passou a existir. Bom, eu não vou mais entrar aqui, porque senão eu vou entrar num campo aqui muito profundo eu vou perder vocês, quem sabe, aqui. Por isso a Bíblia vai falar de algo chamado assim: Deus é Deus de eternidade em eternidade. O que significa isso? Existem ciclos de eternidade. Existem ciclos de eternidade. Nós temos uma eternidade antes da criação, nós temos uma eternidade durante a criação e nós temos uma eternidade após tudo acabar. Mas isso é um outro assunto. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, Jesus é o Criador de tudo isso. Jesus é a pessoa perfeita para comandar tudo isso. Jesus é a pessoa perfeita para dominar tudo isso, controlar tudo isso, administrar tudo isso e fazer com que tudo isso contribua para o meu bem e para o seu bem e para o bem da humanidade. Jesus, Ele é governador porque Ele sabe lidar com isso, Ele sabe governar isso, Ele sabe lidar com isso, Ele é grande demais. Significa o quê? Eu e você estamos em excelente mão. Ele cuida de mim e de você, porque Ele sabe de todas as coisas. Legal até aqui? Se Ele é o Criador dos céus e da terra, o que significa isso também? Significa que se Ele é Criador, se Ele criou todas as coisas, Ele sabe para que existe. Ele conhece o propósito de tudo que foi criado, então Ele sabe administrar tudo que foi criado. Ele sabe como lidar com anjos, Ele sabe como lidar com o mundo físico, o mundo material, Ele sabe como lidar com o corpo humano, Ele sabe como lidar com várias sabedorias, ciências, todo tipo de conhecimento que se existe no mundo. Ele sabe, porque foi Ele que criou todas as coisas, e Ele também sabe como o céu funciona, Ele sabe como o anjo pensa, Ele sabe para que existe anjo, Ele sabe, conhece Satanás melhor do que ninguém, Ele conhece Satanás melhor que o próprio Satanás, e Ele manda, e Ele governa, Ele tem autoridade, e nenhum demônio é contra Ele, porque Ele é maior do que tudo. Aleluia! Amados, eu gostaria que você pensasse nisso. Jesus, então, Ele tem toda a autoridade. Tudo, então, teve esse início. Isso lhe dá toda a condição para administrar os céus e tornar isso bem-sucedido. Ele sabe como é e por que é. Tudo que foi criado, Ele sabe como funciona, para que funciona, Ele sabe todas as coisas. Se criou as coisas invisíveis e também as invisíveis, ou as coisas espirituais e as coisas naturais, Ele também sabe como esses dois mundos se interagem. Uau! O único que consegue fazer os dois mundos se interagir é Jesus. Alguém dá um aleluia aí, glória a Deus. Eu sei que você está pensando, você está aí pensando o que eu estou falando. Existe o mundo espiritual, por aqui, mundo espiritual, mundo material. Visíveis e invisíveis. Jesus é o único que sabe interagir as duas coisas. Ele sabe, na sua administração, Ele sabe como interagir, fazer funcionar em harmonia o mundo espiritual e o mundo material. Ele sabe. Nunca Jesus será pego de surpresa por um demônio. Nunca Jesus perderá para um demônio. Nunca Jesus sairá perdendo por nada, porque Ele sabe como funciona. Ele sabe. E Ele, além de saber, Ele é um administrador, Ele é um mordomo, Ele é um governante, e Ele sabe fazer funcionar tudo isso. Isso significa que nós podemos descansar e nós podemos ter acesso a essa informação, porque Ele também é o nosso Rei e nós estamos nele. Nós estamos nele, nós estamos em Jesus, nós fomos criados nele.
Amados, tudo que há, né? Então, tudo essa sintonia entre o mundo espiritual e o mundo material, entre as coisas visíveis e invisíveis. Deixa eu ensinar algo para vocês aqui. Amados, existe algo interessante. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou numa sequência. Primeiro o mundo invisível, depois o mundo visível. Primeiro o espiritual, depois o material. Primeiro os céus, depois a terra. É nessa sequência. Se isso é assim nessa sequência, eu e você precisamos entender isso, que as coisas na nossa vida primeiro se resolvem espiritualmente para depois materialmente. Queridos, você não vence materialmente antes do que espiritualmente. Você, para vencer em qualquer área da sua vida, você tem que vencer em primeiro lugar no mundo espiritual, depois no mundo material. Diga assim comigo: o que acontece no mundo material é consequência do que acontece no espiritual. Eu e você gastamos tempo demais no mundo material, querendo resolver as coisas no mundo material, natural, sendo que a vitória não está em primeiro lugar no mundo material, mas está no mundo espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, coisas materiais. A nossa luta não é contra carne e sangue, coisas materiais. A nossa luta é contra principados e potestades, coisas espirituais e invisíveis. Eu estou falando de administração, autoridade para reinar. Isso significa o seguinte: Jesus, Ele está nos colocando para reinar com Ele. Ele reina em nossa vida, Ele reina em nossa família, Ele reina em nosso trabalho, Ele reina na nossa igreja, e Ele está nos convidando para reinar com Ele. E reinar com Ele significa: primeiro eu vou te mostrar o espiritual, e depois você vai agir no material. Mas eu e você gastamos muito mais tempo no material do que no espiritual. A gente gasta muito mais tempo nas coisas materiais do que espirituais. Espirituais, por exemplo, que seria isso, pastor? Oração, leitura bíblica, aconselhamento pastoral, conversar com irmãos, abrir o seu coração, ler a Bíblia, estudar as Escrituras. E você descobrir o que o reino de Deus tem a respeito daquela área da sua vida, em relação àquela decisão que você quer tomar. Você primeiro identifica isso no espírito, depois você realiza isso no material. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Se Ele tem toda a autoridade e sabe tudo como funciona nos céus, Ele vai levar você a conhecer também. Ele vai te revelar, Ele vai te conduzir, Ele vai te mostrar, Ele vai te ensinar, e você vai aprender, e você vai trazer tudo isso que você aprendeu no mundo espiritual, e vai agir no material, e vai ser um sucesso. Toda vitória que alguém conquista sem o espiritual foi no braço. Mas saiba que você vai ter que continuar resolvendo isso por conta própria. E por isso cansamos, por isso nos frustramos, por isso as coisas vão e vêm. Alguém está ouvindo essa mensagem? Primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual. Primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual. Essa sintonia, confie em Jesus, Ele sabe mais do que você imagina. Nele, o Criador, Jesus, o Criador, há tudo o que precisamos saber para com Ele reinar em vida. Romanos 5,17, olha esse texto, que coisa linda. Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só, no caso Adão, se pela transgressão de um só a morte reinou, quando fala morte aqui, está falando de coisas espirituais. A morte é algo invisível. A morte reinou por meio dele. Muito mais. Alguém diga comigo: muito mais. Queridos, o que significa isso? É muito maior, é muito melhor, é muito superior, é muito superior. Olha lá o que o texto diz: muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Você pegou esse texto aqui? Como é que o mundo espiritual, o maligno, reinava, fazia mal para as pessoas?
reinando através da morte. Algo espiritual afetava o material. E agora como é que funciona? Novamente o espiritual, depois o material. Ou seja, você recebe a abundância da graça e o dom da justiça. Quando você recebe algo espiritual chamado graça e justiça, por exemplo, você vai o quê? Reinar em vida. Você percebeu que existem duas condições para você vencer na vida material? O que você precisa para vencer na vida material? Receber o quê? Abundância da graça e o dom da justiça. O que é receber a abundância da graça? O que é graça? Graça é Deus fazendo tudo e entregando para você. É tudo que Deus já fez, tudo que Jesus já fez, Ele entregou para você, abundância da graça. Queridos, eu e você vencemos porque Jesus venceu, eu e você vencemos porque Jesus venceu, eu e você vencemos porque Jesus conhece todas as coisas, e tudo que Jesus sabe, Ele te dá de graça, abundância da graça. Eu acho que você não entendeu o que eu falei até agora. Eu acho que você não entendeu. O Espírito Santo vai ajudar você hoje. Vai ajudar a você e eu hoje. O Criador dos céus e da terra, tudo que Ele sabe, tudo que Ele pode, Ele te dá de... E se você recebe tudo isso, que eu estou falando daquele que criou os céus e a terra, se você recebe tudo isso, e além do mais recebe o dom da justiça. O que é o dom da justiça? Significa que nenhuma condenação há na sua vida. O diabo não tem como pegar você mais, o diabo não tem como humilhar você mais, o diabo não tem como escravizar você mais, a morte não pode mais derrotar você, a morte não pode tripudiar em você, as doenças não podem vencer você, porque você também recebeu o dom. A palavra dom é presente também de graça. Você recebeu o dom da justiça. Meu Deus, queridos, escute isso. Nós sofremos porque nós de alguma forma abrimos mão da graça, abrimos mão daquilo que nós temos de graça e tentamos fazer por conta própria. E Jesus fala: não, querido, não, querida. Deus está falando com você, amém? Deus está falando comigo e com você. Eu quero dizer, se você não conseguir perceber o amor de Deus nisso tudo que eu estou te falando, eu não sei o que eu estou fazendo. Deus, me ajude. O quanto você é amado, o quanto você é privilegiado, o quanto nós somos amados por Deus, aleluia. Amados, isso significa então, esse padrão, de novo eu vou repetir aqui. Amados, existem coisas que você tem que, primeiro, que você precisa agir no material e assim afetar o espiritual. Eu falei primeiro o espiritual, depois o material. Mas quando eu digo primeiro aqui você tem um discernimento espiritual e você então será conduzido a agir em coisas materiais. Existem momentos que você precisa falar determinadas coisas. Existem momentos que você precisa ter algumas ações. Deixa eu explicar uma coisa para vocês tentar entender o que eu estou tentando dizer. Você precisa dar dízimos e oferta para ser abençoado financeiramente? Alguém já entendeu isso? Não? Não precisa. Queridos, você não é abençoado financeiramente porque você dizima e oferta. Ponto. Você é abençoado financeiramente porque você é herdeiro de Deus. Então, para que eu dizimo e oferto, pastor? Você dizima e oferta porque você ama a Deus e reconhece a abundância da graça e o dom da justiça. Então, você oferta porque você ama a Deus, você ama a obra de Deus na terra, você quer fazer parte disso, você é grato, você é generoso, você é voluntário e você não quer ficar de fora. É por isso que você dizima e oferta. Mas você não dizima e oferta para ser abençoado, porque você já é abençoado. E por que você e eu somos abençoados? Porque somos filhos de Deus. Somos o quê? Herdeiros de Deus. Somos o quê? Co-herdeiros com Cristo.
Você não dizima para ser abençoado, mas porque você é abençoado, você dizima. Diga assim: dízimos e ofertas nascem do coração de alguém abençoado. Falo, não falo, falo, não falo. Tem certeza que eu falo? Não falo. Se você diz que a sua bênção financeira é por fato de você ser fiel no dízimo e nas ofertas, você está rejeitando o amor de Deus na sua vida. Você está prosperando na sua empresa porque Ele te ama. Você prospera no seu trabalho porque Ele te ama. E porque você é filho dEle. E porque você é filho e está vivendo como filho, você então dizima e oferta. Alguém está ouvindo isso aqui, não? Pastor, o que tem a ver isso com a mensagem de hoje? Tem tudo a ver, amados. Porque o dízimo e oferta é um ato material que representa algo espiritual. Quando você dizima e oferta, por exemplo, quando você está dizimando e ofertando, você está dizendo para o mundo material e também para o mundo espiritual quem você é. Tudo isso eu acabei de dizer para você. Quando você dizima e oferta, está dizendo: sabe por que eu vou trazer meu dízimo e oferta? Vou dizimar e ofertar. Sabe por que eu vou fazer isso? Porque eu sou abençoado, eu sou filho de Deus, eu faço parte da igreja, eu faço parte dos projetos do reino de Deus na terra, e é por isso que estou agindo assim. Amados, e isso, amados, mexe com céus e terra. Você está manifestando quem você é. Você está aqui comigo? Não? Amados, coloca para mim, deixa eu voltar um pouquinho aqui. João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. João 1, capítulo 1. Olha só o que diz ali. João 1 diz ali: no princípio era aquele que é a palavra. Deixa eu ler aqui nessa versão aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2: ele estava no princípio com Deus. Aqui Deus está dizendo o seguinte: Jesus estava, olha só, no princípio era o verbo. No princípio do quê? E a gente vai olhar no princípio lá em Gênesis capítulo 1, sim, também. Mas se a Bíblia diz, e aqui em Colossenses diz que Ele é o Criador de todas as coisas no céu e na terra, que princípio é esse? No princípio que Ele criou os céus e a terra, Jesus estava com o Pai. E aqui entra um ponto interessante: no princípio era o verbo. Ali diz, põe o versículo 1 por favor de novo, versículo 1 dessa versão. No princípio, está a mesma versão. O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O que é verbo? Por que ele usa a expressão verbo? Verbo significa palavra. Verbo é uma palavra de ação. Diferente das outras palavras, substantivos e tal, verbo é uma palavra que denota a ação. Ou seja, a ação de Deus para criar coisas no céu e na terra, invisíveis e visíveis. Deus, Jesus é essa pessoa, aleluia! E ele estava com Deus, ou seja, Deus usou o escolhido, o primogênito para criar todas as coisas. Mas aqui mostra como que ele criou através da palavra. Diga assim: a marca do primogênito, a marca do Criador é a palavra. Eu tenho uma vontade, a gente fica meio amarrado aqui em cima, eu tenho vontade de descer e andar no meio de vocês. Eu vou descer. O pessoal da câmera aí vai se ajustando aí. Sei que fica um pouquinho escuro, mas... eu sou professor, amados, eu tenho que tocar os alunos, eu tenho que... A Bíblia diz que eu e você estamos em Jesus.
Quantos salvos aqui tem? Quantos filhos de Deus tem? Então, significa que eu e você estamos no escolhido. Nós estamos em Jesus. Diga assim: se eu estou em Jesus, eu estou no escolhido. Se eu estou no escolhido, eu posso criar. Aleluia. A marca do escolhido, ele é escolhido para quê? Qual o propósito do escolhido? Criar. Quantos aqui já receberam de Deus um projeto para estabelecer na terra? Uma empresa, um projeto, Quantos aqui? Um projeto, uma empresa, empresarial, uma ideia, sei lá, você já teve isso? Sabe o que significa isso? Criação. Isso é uma característica do escolhido. Diga assim comigo: todo aquele que está no escolhido tem ideias. Todo aquele que está no escolhido tem visão, tem propósito. Diga assim comigo: todo aquele que está no escolhido é criativo. O texto diz que ele estava no princípio. Ele quem? O escolhido, o primogênito. Aquele que tem poder para governar, tem poder para reinar. Eu estou misturando os conceitos, estão percebendo isso? E o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que quem governa, governa através da criação. Qual é uma das características do governante, do administrador? Ele cria. Diga comigo: o administrador cria, mas também gerencia. Tudo que você cria, você gerencia. Tudo que você tem de ideia de Deus, você também vai ter capacidade de Deus para gerir, para administrar, para fazer acontecer, para fazer funcionar. Aqui existe um perigo. Se porventura você está fracassando na administração, pode ser que esse projeto não é de Deus. Porque todo projeto de Deus tem uma estratégia. Diga assim: todo projeto de Deus tem implícito estratégias. E isso funciona. Você encontra, você cria. E você consegue também, diga assim comigo assim: todo aquele que cria, gerencia e traz harmonia entre invisíveis e visíveis. Você saberá na sua vida, no seu negócio, no seu projeto, fazer funcionar coisas visíveis e invisíveis. E eles vão se sincronizar e vão funcionar. Você vai saber: aqui eu tenho que agir espiritualmente, aqui eu tenho que agir materialmente, aqui eu vou precisar calcular, administrar, organizar, aqui eu vou precisar orar, buscar na Bíblia, jejuar, eu vou precisar guerra espiritual, eu vou precisar agir no espírito. E não adianta você calcular, não adianta você contratar um consultor, não adianta você contratar coisa, não, você tem que orar. E tem coisas que não adianta você orar, você tem que trabalhar, você tem que arregaçar a manga da camisa, acordar cedo e ir trabalhar. Mas tem coisas que não adianta acordar cedo, não adianta organizar, não adianta contratar consultores, não adianta você fazer MBA, doutorado, qualquer coisa. Se você não agir espiritualmente, não funciona. E aí está a gestão. Você saber o que é espiritual e o que é material. Quando eu devo orar e declarar e profetizar, e quando eu tenho que regaçar a manga e trabalhar. Quando que eu tenho que enviar um currículo e quando que eu tenho que orar e declarar espiritualmente para arranjar um emprego.
Estão sendo abençoados aqui, não? Mas tudo isso funciona, você cria e você usa a palavra. Diga assim, toda estratégia que vem do trono de Deus se manifesta pela palavra. Deus teve uma ideia, criar o céu, mandou a palavra, o verbo. Deus teve uma ideia, criar o planeta, enviou a sua palavra. Ontem à noite, no culto de curas e milagres, falamos um pouquinho sobre isso. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da morte. Enviou a sua palavra, enviou a sua palavra, enviou a sua palavra, profetizou, declarou, pregou, ensinou, manifestou a palavra. Por que eu vou abrir essa empresa? Porque eu tenho uma palavra. Por que eu vou fechar essa empresa? Porque eu tenho uma palavra. Por que eu vou ampliar essa empresa? Porque eu tenho uma palavra. Por que eu vou mudar de cidade? Porque eu tenho uma palavra. Por que eu vou casar com tal pessoa? Porque eu tenho uma palavra. Por que eu vou fazer isso, fazer aquilo? Porque eu tenho uma palavra. Uau! A palavra é a essência, o fundamento do invisível e do visível. Diga assim, tanto o visível como o invisível depende da palavra. O mundo espiritual está esperando uma palavra, o mundo natural está esperando uma palavra. Fala, não fala, fala, não fala? Os demônios que te odeiam estão esperando uma palavra para cair fora. Mas os anjos que estão para o teu serviço estão esperando uma palavra para te ajudar. Fala, não fala, fala, não fala? Os teus fornecedores estão esperando uma palavra. Os teus clientes estão esperando uma palavra. Jesus ensinou os discípulos dele: orem. Ele diz, quando vocês forem orar, orem e peça a Deus ceifeiros. Esse pedir aqui não é só, Deus, me dê um ceifeiro, por favor. Esse pedir aqui é gerar no Espírito ceifeiros. Diga assim, quando eu oro, é um processo de trazer à existência o que não existe. E quando você ora, você vai receber uma palavra. E durante a oração, querido, você vai receber uma resposta. Qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus não é um milagre acontecer. A resposta de Deus é uma palavra que você vai receber. Escute isso que eu vou falar. A resposta de oração não é necessariamente o milagre que vai acontecer e que você espera que aconteça, o dinheiro que venha, o negócio que feche. A resposta de oração é uma palavra que Ele vai liberar para você. Ele vai dizer para você, você chega e fala, Deus, eu estou precisando de tal coisa. E Ele vai te dar uma palavra. E você com essa palavra, como governador, gestor, porque você está no escolhido, você declara essa palavra e aquilo vai acontecer. Diga, o milagre. Fala, não fala, fala, não fala. Diga, o milagre na boca de um rei gera. Não, você falou errado, eu falei errado. Deixa eu corrigir o que eu falei, porque eu falei tudo errado. Diga assim, o milagre na boca de um rei depende da sua palavra. Agora diga assim, o milagre na vida de um bebê depende da palavra na boca dos outros. E eu tenho uma notícia linda para dar para você. Em Cristo Jesus. Aliás, deixa eu voltar. Em Romanos diz assim, e Ele nos deu o Espírito do Seu Filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ele nos deu o Espírito do Seu Filho. Espera um pouquinho, Ele nos deu o Espírito do Seu? Então quer dizer que nós somos? Agora deixa eu falar uma coisa, existe 3 palavras para filho no grego. Existe a palavra filho no sentido, é meu filho, não quero dizer se ele é criança, bebê, adulto, grande ou velho, meu filho, meu filho.
Isso é uma palavra geral. Existe uma outra palavra para um grego, para filho, que é bebê. Quando eu falo assim, deixa eu pegar aqui o Diego ali. Diego, ele vai dizer, eu tenho 2 filhos. Nós não sabemos a idade dos filhos dele. Mas se ele usar uma palavra, eu tenho 2 filhos, eu não estou entendendo que idade tem os 2. Mas se ele falar assim, eu tenho 2 népios, o que eu estou entendendo? Ele tem 2 crianças menores. E é verdade, né? Tem 2 a 1 dia. Primeiro dia. Quantos anos tem um mais velho? 8 e 1. Olha aí. Então, népios. Agora, se eu chegar aqui, quantos filhos você tem? 5. E ele disser, se eu perguntar, eu acabei de falar, quantos filhos você tem? 5. E ele vai dizer o seguinte, são népios, ou ele tem 5 népios ou 5 ruios? O que é ruios? Filhos maiores, adultos. Você tem 5 bebê ou 5 adultos? Então ele tem 5 ruios. Ele tem 2 népios. Pegaram esse exemplo? A Bíblia diz, e Deus nos deu o espírito do seu Filho. Eu ia falar para você adivinhar, mas adivinhar não é de Deus, né? Mas tenta descobrir qual palavra no grego ele deu para você o espírito do seu filho. Vocês acham que ele falou o espírito de népios ou o espírito de ruios? Diga assim, quando eu nasci de novo, eu nasci adulto. Você não nasceu népios, porque você recebeu o espírito do seu filho. Maurício, quantos anos você tem? 50. Não. Maurício tem 33 anos. Aleluia. Quantos anos o senhor tem? Não, o senhor tem 33 anos. Quantos anos você tem, Maurício? Não, 33. Deixa eu dar uma notícia para você. Todos aqui que creem em Jesus têm 33. Por que 33, pastor? Por que 33? Porque vocês têm o espírito de um homem de 33 anos. E quem é esse homem de 33 anos? Jesus. Mas Jesus não tem 2022? Não, Jesus tem 33. Eu estou brincando com 33, mas o que eu quero dizer aqui para você é, você tem o espírito de um homem em Cristo, adulto. Você tem o espírito de um filho de Deus, adulto. Você tem condições de reinar, você tem condições de governar, você tem condições de ler o mundo espiritual, você tem condições de discernir a Bíblia, você tem condições de ler essa palavra. Porque você é filho maduro, aleluia! Alguém está ouvindo essa mensagem de hoje, não? Meu Deus! Então diga assim, eu tenho a palavra. E por estar no escolhido, eu posso usar a palavra. E usando a palavra, eu trago à existência o invisível. E você tem uma segunda coisa. Eu falei dos 33, o espírito dos ruios, mas você tem o nome de Jesus. O que significa isso? No nome de Jesus está concentrado todas as coisas. Quando se diz o nome de Jesus, céus e terra reconhecem quem é. Quando se cita o nome do Senhor Jesus, os céus se dobram, a terra se dobra. Os anjos se dobram, os homens se dobram, as línguas dos homens confessam que Ele é o Senhor, e a língua dos anjos confessam que Ele é o Senhor. Pastor, e os demônios também vão confessar e confessam. Toda vez que Jesus chegou perto de um demônio, ele se curvou diante de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Senhor. E Ele é o Senhor dos
senhores. E Ele é o Rei dos reis. E quando eu digo Senhor dos senhores, Senhor nos céus, e ali vai entrar o texto ali, né? No texto que eu li, que eu falei que eu não vou pregar hoje sobre isso, que ele coloca lá, e é o que ele criou, através dele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Isso significa que qualquer autoridade, seja angelical, seja demoníaca, toda autoridade se prostra diante de Jesus. Satanás se prostra diante de Jesus, homens se prostram diante de Jesus, reis se prostram diante de Jesus, doenças se prostram diante de Jesus, e isso tudo está concentrado no nome de Jesus. Meu Deus, vocês estão aqui hoje, você percebe quão privilegiado você é de estar ouvindo o que está ouvindo? Meu Deus, amado, tanta coisa para falar. Oh, Jesus, o nome de Jesus revela aos céus e à terra o seu Criador. Quando agimos em nome de Jesus, pela palavra, tudo que foi criado identifica que Ele é o seu Criador e se submete. Amados, por que todas as coisas se submetem? Porque Ele é o Criador, Ele é o escolhido, Ele tem a palavra de criação, e o nome dEle faz tudo se prostrar. Perceba isso, somos também criados como as demais coisas. Todos nós aqui nascemos de um homem e de uma mulher, sim ou não? Sim. Tem alguém aqui que não? Todos nós nascemos de uma forma da criação. Todos nós. Se Jesus não voltar, iremos morrer e para o pó voltaremos, aquela história toda. Mas todos nós somos como coisas criadas, somos criaturas. E aí, qual é a diferença? Como pode? E eu vou explicar isso para você. Jesus, o Criador dos céus e da terra, se fez carne, se transformou num bebezinho. Num feto, depois um bebezinho. Esse bebezinho cresceu, um adolescentinho, um juniorzinho, um adolescentinho, um jovem, um adulto. Sim ou não? Amados, quando Jesus se fez carne, o mundo espiritual, visível e invisível, ficou... Uau, o que está acontecendo? Aonde está o Criador? Aonde está aquele que criou os céus e a terra? Cadê? Cadê o Criador dos céus e da terra? Aí uma estrela parou em cima de uma casa. E naquela manjedoura estava apontado o Criador dos céus e da terra. Está nesse bebê. Como é que é? O Criador dos céus, o Criador de todos os seres celestiais está deitado numa manjedoura. Os demônios olharam para aquele bebezinho e agora. Se nós não conseguimos derrotar ele quando ele era o Criador, imagine ele na forma de um bebê. É para já, vou levantar o homem mais importante nessa terra aí, vou fazer ele pegar os soldados dele e ele vai matar tudo quanto é criança. E tentaram matar Jesus bebê, tentaram matar Jesus junior, tentaram matar Jesus jovem, tentaram matar Jesus e Jesus só morreu porque ele se entregou. Uma pessoa de carne e osso como você e eu, em si tem o poder criador do universo, céus e terra, mas com um corpo tão limitado, ainda assim, não foi destruído e manteve a sua glória, manteve a sua autoridade, foi fiel até o fim, morreu numa cruz, sem cometer nenhum pecado, ele ressuscitou ao terceiro dia, e como ser humano, um corpo glorificado, ressuscitou no domingo de manhã, e ele apareceu para todos, e com infalíveis provas.
um ser humano. E tudo isso e subiu aos céus e está hoje aonde? À direita do Pai. E ele disse para todos, e isso serve para nós: ficar e esperar a promessa do Pai. Tudo que eu tenho como ser humano, criador dos céus e da terra, num corpo humano, eu vou dar para vocês. A partir de agora, vocês são tudo que eu sou. Ou seja, toda a infinita possibilidade de um criador desse nível habitou num ser humano. E agora habita em Vinde a mim todos vós, todo aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água. O que significa fluirão rios de água viva? Criação, graça, unção, vida, governo, autoridade, estratégias, fluirão de você. Eu estou falando de um ser humano nascido naquela cidade, naquele hospital, quem sabe naquela casa, que cresceu naquela escola, estudou na escola YX, YZ, que foi criado comendo mandioca frita, que foi criado comendo pirão, torresmo. Tá melhorando a coisa, hein? Quem sabe uma outra mulher amamentou você. Já viu aquelas pessoas que foram criadas com mãe de leite? Que a mãe não podia amamentar e uma outra pessoa amamentou você. Eu não sei como você nasceu. Eu não sei a sua história. Mas hoje você é um filho, uma filha de Deus. E tudo aquilo que Jesus é, está em você. Uma vez que você está em Cristo, você está no escolhido, você está naquele que pode todas as coisas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E o diabo olha para mim e para você e fala: como pode? Quem é esse? Quem é esta? E eu vou dizer algo para você: a única forma do diabo vencer você é impedindo você de ler a palavra, é impedindo você de ouvir a palavra, é impedindo você de ser aconselhado, pastoreado, ensinado. O diabo vence você e a Bíblia diz: errai por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Eu e você erramos porque tentamos viver por conta própria, sendo que a gente pode viver no escolhido e viver como Ele vive. Nós preferimos nós mesmos dar um jeito na nossa vida e resolver nós mesmos as nossas situações, sendo que Jesus diz para você: eu tenho algo muito melhor para te dar. Eu tenho a minha vida. E quando eu digo eu tenho a minha vida, é a vida do Criador dos céus e da terra. É isso que eu tenho para te dar. Amém? Vocês recebem essa palavra? E aí, para encerrar, põe para mim versículo 17, se não me engano. Põe lá o versículo 17, Colossenses 1, 17. Eu acho que é 17 ou 16, é 17, põe lá. Ele é o quê? Ele é antes de toda... Olha lá, meu Deus, se você estava em dúvida, olha de novo esse versículo. Ele é antes de todas... Ou seja, tudo que foi criado, Ele é antes. E nele tudo subsiste. Lucas, vem aqui um pouquinho. Fica aqui embaixo, fica aqui. O Lucas é amado de Deus. Faz de conta que eu sou Jesus, Criador dos céus e da terra, aquele que existe antes de tudo que existe. E agora Jesus olha para o Lucas, morre por ele, derrama o sangue dele por ele, e na ressurreição lhe dá uma nova vida. E agora o Lucas passa a ser uma nova criação, porque aquilo que agora foi feito nunca existiu.
Nem nos céus e nem na terra nunca existiu alguém, nunca existiu nada e ninguém igual àqueles que nasceram de novo. Nunca. Queridos, os céus nunca viram alguém como Lucas. Acho que só falou do Lucas e você não ficou muito animado. Os céus nunca viu alguém como você. Nunca. Os anjos olham para mim, para você e falam: uau. Os anjos olham para nós e falam assim: uau. Uau. Que é isso? Nem no céu existe alguém como você. Nenhum anjo, com maior glória que possa ser, não se compara com você. Mas existe um detalhe. A Bíblia diz ali, põe lá o versículo, põe lá o versículo, põe lá o versículo, põe lá o versículo. Olha lá. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O que significa a palavra subsistir? Somos colocados na mesma posição. Diga assim: se Jesus existe, eu existo com Ele. Aleluia. Aleluia. Se Jesus está em pé, você e eu estamos. Por que estamos em pé? Porque Ele está em pé. Por que Ele está em pé? Porque Jesus está em pé. Por que Ele não cai? Porque Jesus não cai. Por que Ele não falha? Porque Jesus não falha. Nele tudo, nós subsistimos, nós existimos nele. Quando vê um, vê o outro. Quando vê o outro, vê um. Uau! Você consegue imaginar isso? Só que eu e você, às vezes, nós estamos aqui, ó. Oh Jesus, oh Jesus, socorro Jesus, socorro Jesus. E eu fico esperando Jesus derramar alguma coisa aqui. E Jesus, ele fala assim: sai daí, cabeça de bagre, suba aqui. Não tente arrancar de Jesus o que você já tem. Não tente arrancar de Jesus o que já é seu. Mas pastor, eu estou passando uma pindaíba desgraçada. Pastor, está uma situação terrível, pastor. Então entre em comunhão comigo e eu vou te revelar quem você é, o que você tem, como sair dessa encrenca. E eu vou te dar uma palavra. E você vai sair dessa situação, você vai vencer essa situação, porque você existe em Jesus. Você vence em Jesus. Obrigado. Vocês recebem essa palavra? Como eu falei quando chamamos os irmãos aqui na frente hoje, nosso objetivo é servir você. Nosso objetivo é servir você com a palavra, servir você com o alimento, servir você com a revelação das Escrituras. Porque a única coisa, é a melhor coisa que você pode receber na sua vida, é a revelação das Escrituras. Porque isso traz vida, isso traz abundância. Amém? Vamos colocar em pé, vamos aplaudir esse Jesus lindo, maravilhoso.